Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje está sendo gravado agora ao vivo, talvez você está vendo a gravação, mas o vídeo de hoje é uma série que eu chamo de Pergunta pro Vitor, em que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência. E você, se quiser participar e enviar suas perguntas aqui ao vivo, você pode comparecer. Atualmente estão acontecendo essas lives de segunda a sexta, ao meio-dia, horário de Brasília. Boa tarde, tem alunas minhas, aluna da turma 4, sejam bem-vindas. Então vamos lá, vamos começar com algumas perguntas que já me fizeram, que eu acho que são perguntas bem interessantes, tá? É o seguinte, primeira pergunta, olha, faz sentido ter planos reais, como ter uma casa maior ou viajar com o alcoolista? Então a pergunta dela é essa, faz sentido ter planos reais com o alcoolista? E eu entendo a pergunta dela no seguinte aspecto, e obrigado pela pergunta, Samantha, mas é o seguinte, olha, pode soar desesperador, dependendo do estágio que você está, dependendo do quanto você entende como fazer quem você ama parar de beber, pode soar uma coisa desesperadora, pode soar uma coisa sem futuro, pode parecer isso, quando você não conhece, né? Quando você não sabe bem como lidar com essa situação, ou às vezes nos períodos mais difíceis. E aí pode ser que você comece a se questionar se vale a pena você ter planos reais para o futuro. Mas deixa eu te iluminar essa reflexão, que é o seguinte, eu acredito, tá, que não só faz sentido você ter planos reais com o alcoolista, como ter uma casa maior, como ter uma viagem. Eu acho isso saudável que você tenha e acho até recomendável. Por quê? Porque não de uma forma ingênua, tá? Não de uma forma ingênua, de você começar a querer ter vários planos e vai incluindo ele sem nem conversar, sem nem saber e vai vivendo uma vida paralela, assim, ó, ele vai estar na minha viagem, eu vou presumir que ele quer a mesma coisa que eu, não nesse sentido, mas você pode ter os seus planos para a sua vida e muitos desses planos, se essa pessoa, você ama essa pessoa, você tem interesse em manter um relacionamento com ela sóbria, você certamente ela vai estar nos seus planos para o futuro. Só que é o seguinte, é interessante que você converse com essa pessoa, com o alcoolista, sobre os planos, negociar sobre os planos para o futuro, que você ouça o que ele acha importante também. Porque, olha só, pensa bem comigo, a maior parte das pessoas que convive com o alcoolista, ou estão, de repente, querendo se isolar dele, não quer nem saber dele, nem conversa com ele, ou são os companheiros de copo que nem pensam sobre o futuro, que nem falam muito sobre o que querem da vida, que é uma relação muitas vezes até mais superficial, mais de bebedeiras mesmo. Agora, você que está buscando fazer quem você ama parar de beber, você tem uma oportunidade de conversar, trazer, muitas vezes até pela primeira vez, de uma forma que traga reflexão para o alcoolista, sobre o que ele quer para o futuro, sobre o que ele pensa do futuro, sobre o que ele acha importante. Isso é muito interessante porque daí vai alinhando os planos do futuro que ele tem com o comportamento atual que ele tem também. Porque não se engane achando que o alcoolista é uma pessoa que não tem nenhum plano para o futuro baseado no comportamento que ele tem hoje ou baseado no que ele diz talvez para você em momentos de resistência. Porque é o seguinte, ter um objetivo para o futuro é interessante porque até dá margem para você ter um objetivo mensurável. Olha, eu quero viajar no final do ano. Olha que interessante isso. Aí você conversa com um alcoolista sobre viajar no final do ano, fazer uma viagem. Olha só, você conversa com ele, abre o diálogo sobre isso. Talvez ele se interesse também pela viagem. Vamos dizer que ele se interessou pela viagem. Aí como é que é o processo de viajar? O sonho é viajar. Eu quero estar lá, sei lá, fazer uma viagem para conhecer o Rio de Janeiro. Quero conhecer o Rio de Janeiro, quero conhecer o Cristo Redentor. Beleza, isso é um sonho. Agora, como tornar esse sonho real? E aí, na medida em que existe um combinado, existe uma viagem, um plano junto dos dois, que ajuda a conectar os dois, tem a trajetória de tornar esse plano uma realidade. E aí, ao longo dos dias, beleza, vamos viajar, tem esse plano para o futuro. Como é que nós vamos fazer, então, juntos? É uma atividade que conecta os dois. É uma atividade, por isso é interessante que você combine com ele,
sobre coisas que ele possa querer, e daí vocês vão discutindo sobre as estratégias de como chegar até lá. Como é que vai fazer? Vai guardar dinheiro? Como é que vai organizar essas finanças? E aí, dia após dia, semana após semana, mês após mês, você pode ver como é que ele está lidando, ele ou ela está lidando com esse plano que assumiu para si, né? Ele disse que gostaria. Você não vai ficar discutindo e enfiando na cabeça dele um plano que não é dele, mas você vai aos poucos conversando, falando, olha, essa é uma expectativa minha, eu gostaria de ir, o que você acha? Vai incluindo ele, aproveitando para incluir ele nesse plano. E é o seguinte, é interessante que ele comece a perceber que o estilo de vida dele atual começa a interferir com planos que ele próprio possa ter. Aí ele pode até, mas cuidado com isso, tá? Isso cria uma oportunidade de conversar sobre isso, conversar sobre o estilo de vida e sobre os objetivos na vida de cada um. Mas é o seguinte, pode ser que exista no meio do caminho uma resistência da parte dele. Por exemplo, eu queria ir conhecer o Cristo Redentor, mas agora eu não quero mais. Cuidado com o seguinte, ter planos para o futuro, para uma pessoa que não bebe demais, é, a princípio, mais fácil. É a princípio mais recompensador. Porque o álcool faz a pessoa ter recompensas muito imediatas. E isso faz com que a pessoa fique menos acostumada a agir de formas que vão trazer uma recompensa futura. Que poupar dinheiro para viajar, para conhecer o Cristo Redentor daqui 6 meses, daqui 1 ano, é você se privar de coisas agradáveis agora para ter uma recompensa depois. E isso na cabeça do alcoolista pode parecer uma coisa muito desafiadora. E aí pode ser que ele faça, daí pode ser que isso crie uma resistência, tipo a raposa e as uvas. Você já ouviu a história da raposa e das uvas? Que é o seguinte, havia uma raposa que chegou numa videira, né, onde tem uvas, e começou a pular, porque ela se atraiu muito por aquelas uvas. E ela começou a pulava e tentava pegar as uvas. E aí ela tentou, pulou 10, pulou 15 vezes. E aí ficou cansada e pensou, poxa, quer saber? Eu nem queria essas uvas mesmo. E foi embora. A raposa não queria as uvas? Não, acho que, se você for parar para olhar, não. A raposa pulou várias vezes atrás das uvas. Só que o que pode acontecer quando o alcoolista ainda está muito imaturo nesse processo de recompensas mais tardias? Que é um processo, né? O que pode acontecer? Se for uma expectativa muito maior do que ele é capaz de fazer, ele pode começar a se sentir muito incapaz, ele pode se sentir muito impotente. E essa sensação de incapacidade, de impotência, numa pessoa madura, pode ser que leve ela a responder de uma forma mais eficaz. Só que a gente está falando aqui de uma pessoa que está doente ainda, que ela não está recuperada ainda, ela não começou a buscar a sobriedade ainda, ele está bebendo demais ainda. Então essa pessoa, ela ainda vai ser um pouco mais sensível a conquistas a longo prazo. Então, é legal ter planos a longo prazo, é legal incluir o alcoolista nesses planos, mas talvez seja interessante você fazer isso gradualmente. Olha, beleza, quero ter uma casa maior, mas vamos começar falando sobre, daqui a pouco, trocar o tapete da sala, que é um pouco menor. Aí a gente vai organizando isso juntos. São atividades que conectam, que trazem benefícios da vida sóbria, que expõem o estilo de vida e a forma com a qual vocês resolvem os problemas. Isso é um treinamento para você, é um treinamento para ele. E acontece o quê? Porque daí vocês estão discutindo sobre como a vida de cada um quer ser. E olha, tem uma sacada bem interessante aqui para você pegar. O ser humano, em geral, não gosta de perder. Ele não gosta de fracassar. O alcoolista, em geral, fracassar, não deu certo aquilo que eu fui fazer, e aquilo exige uma maturidade. Certo? Exige um pouco de maturidade. Mas ninguém gosta de perder. Então, o que você pode fazer? Você pode trocar a ideia de que, assim, você tem 2 formas de colocar isso. Eu quero ter... Você pode colocar suas expectativas em relação ao que você quer para o futuro, e você pode conversar com o alcoolista na moral, de boa, sobre isso. Olha, eu desejo ter uma casa maior. Eu não estou dizendo que o meu plano para o futuro é melhor que o seu. Eu não estou comparando aqui, você não tem plano nenhum, você é uma porcaria. Não. Olha, eu tenho essas aspirações em relação ao meu futuro. E aí você vai trazendo esse assunto em relação a expectativas que você tem para o futuro.
E você pode conversar com ele sobre a diferença que existe entre as expectativas. E aos poucos vai soando, porque você não está reclamando, você não está se enchendo o saco, você não está colocando como se a sua vida estivesse na mão dele. Você sutilmente está colocando, olha, eu quero que minha vida vá para lá. Eu gosto daquele caminho. Aquilo é interessante para mim. Eu estou vendo que tem algumas coisas que são diferentes para você, que você não pensa muito nisso, que você não se importa muito com isso. Que os seus valores nesse momento estão diferentes dos meus. Vamos conversando sobre essas diferenças. E você vai tentando incluir ele na medida do possível. Mas aos poucos, a sensação de perder algo começa a se inverter, porque a sua vida começa a ficar mais rica, a sua vida começa a ficar mais interessante, você começa a ter mais conquistas, você começa a ter mais autoestima, você começa a ter uma vida mais realmente valiosa. Enquanto ele segue sempre na mesma, sempre do mesmo jeito. Então, você ter planos para o futuro com o alcoolista é interessante. Mas tenha os seus planos seus, vá desenvolvendo a sua vida e vá convidando ele para pequenos planos, aos poucos, gradualmente maiores, para você ir sentindo também com isso como é que ele está lidando com as coisas no dia a dia. E olha que interessante, o assunto não fica só no álcool, apesar de que o álcool está no plano de fundo de tudo, né? A gente não está falando de livros aqui, mas você está vendo alguns livros aqui atrás. Está vendo? Entende o que quer dizer? Você pode falar sobre o álcool falando sobre os planos do futuro. E fica muito mais atraente pensar na sobriedade quando você pensa que o alcoolismo custa coisas do que pensar na proibição do álcool. Porque a ideia não é assim, tudo que é proibido dá resistência. É proibido, vamos proibir. Agora, tudo que é de alguma forma que você perde alguma coisa adotando aquele comportamento e fica mais visível isso, a tendência é você querer mudar para não perder certas coisas, entendeu? Vitor, mas olha só, eu várias vezes já tentei chamar ele, já tentei deixar ele ter as minhas coisas, deixar ele para trás, e ele parece não ligar para isso. Olha, se isso acontece, cuidado, porque o que eu estou falando aqui, beleza, não tira do contexto do que eu estou falando. Eu estou falando aqui num contexto de conexão. Se você passa a ser as uvas da raposa e fica muito difícil se relacionar com você, tipo impossível, porque você vira um muro que não tem muito como ter contato positivo com você, a tendência é que ele comece eu nem queria mesmo, e comece a fazer igual a raposa e as uvas, fingir que não queria mais, para não ter que lidar com a sensação de impotência, de incapacidade. E na medida que você enxerga que é isso que tem por trás, ou potencialmente é isso que tem por trás, você começa a olhar que, olha, cara, beleza, entendo, olha, essa pessoa aí não está no normal dela, né? Seguinte, vamos ver, tem mais algumas. Então é assim, tenha planos para o futuro, tenha planos, não vá se anulando por conta do alcoolista. E convide, na medida do possível, ele para ter os planos dele, para discutirem sobre os planos do futuro. Porque isso vai alimentando as expectativas no relacionamento. Meu filho chegou da internação e no mesmo dia saiu como se nada tivesse acontecido com ele. Até colocou, acho que uma pergunta ontem, falando assim, olha, meu filho se internou para tratar o alcoolismo e olha o que aconteceu. No dia seguinte ele bebeu. E aí? Não tem uma pergunta bem por trás disso, mas eu vou tentar ilustrar esse acontecimento. Primeiro a gente tem que ver o seguinte, olha, se você, familiar, ou você, pessoa significativa, que quer fazer com você parar de beber, não entender como usar a caixa de ferramentas que tem à sua disposição, você vai tender a perder tempo. Você vai tender a ler errado os sinais do que acontece. Perceba o seguinte, a internação, ela tem o seu valor. Ela tem o seu valor. Só que olha só, ela serve muito bem para várias coisas. Numa caixa de ferramentas, o que é melhor? A furadeira, o martelo, a chave de fendas, ou o serrote, ou a régua. Não tem um melhor que o outro. Tem a pessoa que sabe usar e que entende o que esperar de cada uma dessas ferramentas. O martelo é ruim. O martelo tem uso, depende. Se você quer abrir um mouse, sei lá, que tem um parafuso, o martelo não vai ser a melhor coisa, mas de repente uma chave de fenda é muito boa. Agora, entende o que eu quero dizer? A internação, ela tem o seu valor no seu contexto. A internação, ela faz o quê? Ela pode ser uma oportunidade para desintoxicar, ela pode ser uma oportunidade de mudança de comportamento, para motivação, pode ser essa oportunidade.
Só que mesmo uma boa internação, a melhor internação do mundo, ela tem limitações muito claras, por natureza. Porque o comportamento e o estilo de vida do alcoolista, ele ocorre num contexto que não é uma internação hospitalar. Esse contexto que o alcoolista convive é onde é o local mais poderoso para criar interesse em parar de beber e também para fazer com que ele não se motive a parar de beber. O contexto é muito importante, tá? Porque até estava vendo aqui uma pesquisa bem interessante que dizia o seguinte, que as pessoas, né, que têm um papel, o comportamento humano ele é muito voltado aos ambientes sociais. E esse estudo estava comparando assim a genética e a evolução da genética e o comportamento humano e o convívio social. E esse grande estudo ele percebeu o seguinte, que os comportamentos sociais, o ambiente que a pessoa está, ele é muito mais poderoso até do que a própria genética para mudar comportamentos humanos. E quais são essas pessoas que próximas do alcoolista que criam, que moldam esse comportamento? Tem 3 grupos. São as pessoas mais próximas. Essas pessoas são as que mais estimulam o nosso comportamento a ir por determinado lado. Quem são as pessoas mais próximas? Você que está assistindo certamente é uma delas. Essa pessoa que está me contando aqui disse que, olha, o filho dela saiu para a internação, né, voltou da internação. Quem são essas pessoas? Ela falou assim, o filho dela saiu da internação e recaiu. Cara, o comportamento humano ele é muito moldado pelas pessoas mais próximas, principalmente. Você, e eu não estou dizendo que a culpa é sua, o seu comportamento também foi muito moldado pelas pessoas mais próximas suas. Pais, adultos, pessoas que te cuidaram na infância. Estou dizendo que a culpa é da mãe, estou examinando o contexto histórico, estou trazendo aqui uma pesquisa científica que fala que o comportamento humano, né, que mostra que o comportamento humano ele é muito repetido. Por exemplo, a gente tem a tendência a repetir os hábitos, mesmo os hábitos ruins dos nossos pais. O jeito que a gente discute com as pessoas, o jeito que a gente resolve os nossos problemas. Nem que seja por atração ou por repelir. Eu não quero ser nada assim, daí tende a virar o extremo. Então as pessoas ao redor, o contexto é o que mais influencia, mas são 3 grupos. Um é as pessoas mais próximas. No caso, você, o seu filho, você é uma pessoa altamente significativa. De alguma forma, o jeito que ele lida com a vida tem muito a ver com os jeitos que você lida com ele. Inevitavelmente, é o que diz a pesquisa, né? Aí a outra coisa do comportamento social que molda o comportamento humano, só que é mais fraco que esse, é a maioria. A maioria das pessoas ao redor. A sociedade, as leis, as regras, né? E o terceiro são as pessoas poderosas que ele admira. Então, assim, onde é que vai entrar uma equipe médica nisso? Dificilmente uma equipe médica, numa internação, vai ter tanta influência para mudar o comportamento, por melhor que ela seja, que vai ser capaz, em algumas semanas de internação, moldar o comportamento e o contexto dessa pessoa quando ela sair da internação. Então, se você ficar esperando que a internação vai resolver o alcoolismo de quem você ama, você vai estar atirando no escuro. Quando o maior poder, você pode antecipar anos em semanas ou meses. Só que aí você vai precisar, caso você queira isso, olhar para dentro e olhar para si. Como é que eu resolvo as coisas? Onde é que esse moleque ou esse menino, tá? Com todo respeito, onde é que esse menino... Por que ele acha que a vida está normal assim? Por que ele acha que o estilo de vida dele está assim? E as chances são de que ele adote alguns comportamentos iguais aos que ele vê. Tem um outro estudo bem interessante que fala o seguinte, que é um estudo de mais de 20 anos, analisando pessoas para ver o ganho de peso delas. Tá? É um estudo aqui de 32 anos, falando sobre comportamento, né, sobre ganho de peso. E avaliaram que se uma pessoa no seu contexto engorda, você tem 57% de chance, né? Aumenta em 57% a chance de você ficar obeso. Agora, o mesmo acontece quando uma pessoa no seu contexto perde peso. Aí foi um outro estudo bem interessante, que é o seguinte, quando pegaram pessoas obesas e começaram a tratar essas pessoas obesas para elas emagrecerem, pessoas obesas que queriam emagrecer. E aí, beleza, as pessoas obesas em tratamento, queriam parar queriam emagrecer e tal, começaram a emagrecer.
Só que aí esse estudo foi muito interessante, que esse é um outro estudo aqui, olha, de 2018, e ele dizia o seguinte, que quando um familiar começava a se tratar para melhorar, por exemplo, perder peso, acontecia o efeito contrário também. O familiar se tratava para emagrecer e a esposa emagrecia junto, sem nunca ter ido num tratamento. Tamanho é o poder de uma pessoa no contexto. Uma pessoa no contexto. E quanto mais conexão você tem com essa pessoa, quanto mais você sabe como agir com ela, mais poder você tem. Então é o seguinte, por isso que eu estou dizendo. Então beleza, Vitor, mas qual que é o antídoto para isso? Qual é que resolve isso, Vitor? Eu estou falando aqui da importância do contexto. De você não achar que a internação é a melhor coisa do mundo e também não é a pior coisa do mundo. Não leva para o extremo. Mas que você entender que o comportamento ocorre num contexto e a motivação ocorre num contexto. Que uma pessoa significativa, tipo a mãe, ela é uma peça fundamental. Ela pode ser para o bem e para o mal. Mesmo que ela não queira ir para o mal, mas ela tem que entender os mecanismos de como isso acontece. Então, o que eu posso dizer para essa mãe que me perguntou? É o seguinte, primeiro você começa fazendo o quê? Observando. Observa, não entenda que isso foi um fracasso. Ele saiu da internação e bebeu no dia seguinte. Entenda que são informações sobre o problema dele. São informações, é como ele enxerga a vida, é como ele enxerga o estilo de vida dele, que de alguma forma está equilibrado. De alguma forma isso está equilibrado. Para ele sair da internação e beber direto, alguma forma, de algum jeito, ele está equilibrado esse comportamento, por mais disfuncional que ele é. E aí o que você vai observar? Você vai observar 3 coisas, tá? E aí não tem como eu responder isso mais completo do que isso aqui, tá? É observar se você está alimentando o lobo da sobriedade. Se você está deixando de alimentar o lobo do alcoolismo de verdade. Isso é um desafio de observar, sem se julgar se tiver ou não, mas só observar. E se você está tendo um diálogo, quando você vai conversar com ele, que evoque mais reflexão do que resistência. Tá? Resumidamente. Não tem como eu aprofundar mais do que isso agora, tá? Você tem outras perguntas para responder. Mas esse é o norte. Observa. Tenha consciência sobre o seu impacto no outro. E agora, Vitor, você está dizendo que a culpa é da mãe? De novo, volta aqui. Quem é que tem culpa? Se os comportamentos eles vão vindo de geração em geração, os pais, então a culpa é de quem? De Adão e Eva, sei lá. Não faz sentido esse diálogo da culpa, entende? Faz sentido a gente olhar para quem nós somos, como você impacta a pessoa que você ama e quer fazer parar de beber, e entender que na medida que você observa isso, você vai começando a se dar conta do seu poder. Porque as chances são de que a maioria das pessoas faça o seguinte, deixa eu fechar os olhos, eu vou fechar os olhos, eu faço tudo certo. E olha, eu não estou dizendo que você faz errado porque você quer. Ninguém talvez nunca tenha te ensinado. A maior parte das pessoas fala por aí que não tem como fazer quem ama parar de beber, que não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Então você talvez está contaminado com esses conceitos, entendeu? Então, se você tem esse objetivo, comece então, por exemplo, a se juntar, a procurar pessoas que digam coisas que você acha que fazem sentido na sua realidade, que sejam alinhadas aos objetivos que você tem de vida também. E aí começa a entrar nessa lógica de começar a enxergar o que você pode fazer para conquistar essa mudança. Beleza. Olha só, tem mais algumas perguntas aqui. Terezinha está dizendo, olha, estou conversando com ele sempre sóbrio e a cada dia ele está se abrindo, dizendo que sofre muito com ansiedade. Devo continuar? De que forma? Olha, Terezinha, tem muito para dizer, tá? Eu acho que deve continuar de que forma? Tem muito para falar. Sem contexto é difícil te dizer, mas vou tentar. Você começou a conversar, ele começou a se abrir, falar sobre ansiedade. Você pode continuar falando, olha, beleza, você se sente ansioso, eu entendo. Entendo, deve ser difícil, né? A ansiedade é desagradável. Empatia, ok, é desagradável. E aos poucos vai sentindo a abertura que existe para falar sobre, e o que você pensa em fazer a respeito disso? Como você pensa em lidar com a ansiedade? O que você acha que te deixa tão ansioso? Aí ele vai dar qualquer resposta que seja. E como é que você pensa em lidar com essa ansiedade? E vai indo. E aí, se surgir uma abertura, você vai colocar o diálogo para que ele pense, olha, nossa, eu tenho um grande... Para que ele pense o quê? Nossa, eu realmente estou com um grande problema. Não fica dando solução imediatamente. Então para de beber para ver se você para de ficar ansioso. Você pode até colocar, olha, talvez possa ser interessante. O que você acha? E devolve. Fala e devolve. Ou segura, escuta. Deixa ele falar, deixa ele ficar fritando de problema. Ele achar que, poxa, eu tenho um problema com ansiedade. Não fica chafurdando o passado, não, tá?
Só cuida para não chafurdar o passado. Ah, é verdade, teve essa coisa horrorosa que aconteceu. Senão causa angústia demais. Mas começa a deixar ele, olha, com a sensação de que ele tem que fazer alguma coisa. Que ele precisa agir e que depende dele. Que não tem ninguém mandando, não. Que ele está colhendo o que ele está plantando. Você está do lado dele, você está vendo, mas deixa essa sensação, aquela fritar dentro dele. Entende? Deixa ele falar, deixa ele abrir, se desabafar e sentir. E olha, só de você estar conversando com ele e ele falando para você que se sente ansioso, você já está mostrando para ele, sóbrio, né? Quando você conversa com ele só sóbrio, você já está ensinando para ele o que raras pessoas ensinam umas para as outras, que é um elemento muito importante de como lidar com os próprios sentimentos, que você está ensinando para ele, sem falar nada, na prática, você está ensinando para ele quanto conversar com alguém pode ajudar a lidar com os próprios sentimentos. Que beber não é a única forma de lidar com os sentimentos. Como conversar com alguém pode ajudar a lidar com os próprios sentimentos. Então você vai ao mesmo tempo aumentando a reflexão nele, aumentando a consciência dele, fazendo ele pensar sobre a vida dele, e você vai estar ensinando que, olha, como é agradável conversar com a Terezinha. Olha, a Terezinha é uma boa companhia. E você vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Você não vai tolerar tudo o que aconteça. Você já tá colocando algumas condições, né? Você conversa na sobriedade, beleza? Tem certas condições. Essas condições estão aceitas, beleza? Aí você incentiva. Agora, vem do seu lado, querer falar embriagado, ó, amanhã a gente conversa. Gosto muito de ti, meu amigo, amanhã a gente conversa. Ó, ele tá falando assim, ó, com isso, ele tá falando assim, ó, que ele odeia ficar sozinho. Então ele me disse, tenho que parar de beber mesmo, porque vejo que está ficando cada dia melhor, que você está ficando cada dia melhor e eu estou ficando para trás. Olha, beleza? Então se ele fala isso, ok, beleza. Tá, não se antecipa. Ele está dizendo então, eu acho que eu tenho que parar de beber. Aí começa a fazer perguntas desse tipo, assim, ó, suaves. E o que você acha que precisaria caso você fosse fazer algo a respeito de parar de beber? E como é que você faria para parar de beber? Quais são as suas ideias? Quais você acha que seriam os seus desafios para parar de beber? Quão difícil você acha que seria? Aí você começa sutilmente a falar não sobre é um problema ou não, porque você sacou que ele estava com uma janela de oportunidade. Ele começou a expressar para você, poxa, então, cara, eu tenho que parar de beber. Você não vai falar, tem mesmo, então, tem mesmo, já devia ter parado. Não. E nem vai falar, não, mas olha, você não está ficando para trás. Você não amacia. Deixa a temperatura ficar ideal. Deixa a temperatura ficar ideal. E aí você vai falar, eu entendo, claro, é desagradável, você está se sentindo para trás mesmo, né? Você está se sentindo para trás. E você está pensando que talvez você tenha que parar de beber. E como é que seria? O que você imagina? Quais seriam os desafios? Como é que seria o que você acha que precisaria fazer? E aí você pode até oferecer ajuda, se você achar, dependendo do contexto. Se você achar que posso ajudar, eu posso te ajudar a ver um lugar, sei lá, ver uma reunião de alcoólicos anônimos. Se você achar que pode ajudar, viu? Nesse seu empreendimento. Eu sou um ajudante na sua jornada. Tá entendendo? Não sou eu que vou assumir a jornada para você. Eu posso até tomar algumas iniciativas para te dar um empurrãozinho. A gente sabe, né? Você dá um empurrãozinho para um amigo deslanchar. Agora, continua sendo a trajetória dele. Respondido? Terezinha. Vamos ver. Boa pergunta, Lázaro. Essa é interessante. A Lázaro está falando uma pergunta de exceção, tá? Boa pergunta, Lázaro. Olha, Vitor, meu marido disse que a médica dele pediu para ele entregar todo o dinheiro para uma pessoa de confiança na família, para ele não beber. Essa é uma pergunta de exceção, ela é interessante, mas ela é para um nível um pouco mais avançado. Coloca para mim nos comentários, se você está me acompanhando agora, coloca novato ou novata. Se você já me acompanha há mais tempo, coloca para mim, #somos 1%, tá? Porque essa pergunta é um pouco mais aprofundada, um pouco mais avançada, tá? Então, só escuta isso. Se não fizer sentido ainda no seu contexto, só escuta para você entender, mas ela é uma pergunta mais avançada. Que é o seguinte, a médica dele, do marido, pediu para que ele entregasse dinheiro para um familiar de confiança para ele não beber. Né? Você falou para ele o seguinte, né? A esposa falou para ele, eu acho que você é uma pessoa adulta e sabe das consequências da bebida, por isso eu prefiro estar com você sóbrio. Calma. Essa é uma exceção. Essa é uma exceção. É interessante, olha, a responsabilidade é do alcoolista, ok. É do alcoolista de mudar, ok. É dele.
Só que a responsabilidade que nós temos pelas pessoas que nós amamos, ela é indeterminada, ela para crescer mais, para a gente acelerar o processo da mudança, ela precisa ser não assim, ó, totalmente no outro ou totalmente em mim, não, compartilhada. Eu te ajudo no que é difícil para você, você me ajuda no que é difícil para mim, a gente compartilha, a gente colabora, o seu ponto fraco eu compenso com o meu ponto forte e a gente troca isso e a gente vai crescendo juntos. Responsabilidade compartilhada aqui. É compromisso um com o outro. Compromisso consigo mesmo, compromisso com o outro. Agora, o alcoolismo é uma doença, né? Eu sei que o mecanismo para fazer ele parar de beber, em geral, ele vai adotar as circunstâncias dos hábitos, né? De incentivar o que é certo, de não incentivar o que não é interessante. Só que é o seguinte, um dos componentes da doença do alcoolismo, ainda mais quando está ativa, essa pessoa não tem uma sobriedade ainda mais sólida, está começando a engatinhar para parar de beber. Então a gente pode compreender que, olha, talvez essa pessoa, e seja um bom sinal, que ela não fique com dinheiro em algumas circunstâncias. Que ainda mais se ela aceitar, olha, eu quero que algum familiar de confiança fique com o meu dinheiro, porque quando eu vejo dinheiro, isso acaba sendo um gatilho, eu ainda não desenvolvi habilidades para viver sóbrio o suficiente, e eu preciso temporariamente dessa ajuda. E a médica, inclusive, que pediu para que tivesse essas condições, então isso tem chance de ser uma estratégia feita para ganhar. E aí um familiar segurar o dinheiro para que o alcoolista não ande com dinheiro e o alcoolista aceitar isso, pode ser um excelente sinal. E aí pode ser muito interessante o familiar, você, falar, olha, não, eu vou te ajudar, vou segurar o dinheiro para você conforme você está dizendo, a sua médica concordou, legal, você está tomando essa iniciativa, eu entendo que parar de beber não é fácil, realmente é difícil, ainda mais no começo, né? A pior parte de qualquer mudança de comportamento, a parte mais difícil de todas sempre é o começo. Então, olha, eu estou vendo um bom movimento seu de buscar a mudança, né? Você está até pedindo a minha ajuda para fazer isso, beleza, vou te ajudar, segura o seu dinheiro. A responsabilidade continua sendo sua, mas eu seguro o seu dinheiro porque eu estou entendendo que essa é uma dificuldade que você tem, né? Estou entendendo isso. Agora é o seguinte, combinados, tá? Você é minha aluna, então você está no curso. Você vai lá na aula de combinados e limites. Vai na aula de combinados e limites e esclareça como vai ser esse combinado do dinheiro, tá? Esclareça com ele. Antecipe situações em que ele possa pedir dinheiro e antecipe já o que você vai dizer. Combine várias coisas antes. Tudo que é combinado sai mais barato. Então já segura o dinheiro, estabeleça um prazo com ele. Ou um prazo até de repente com a médica. Pode até pedir para ir conversar com a médica eventualmente, para colocar um terceiro para mediar isso daí, pode ser interessante. Mas de qualquer forma, você vai segurar o dinheiro, você vai ter o combinado. Como vai ser caso você comece a insistir? Eu já vou te dizer, vai ser assim, assim, assado. E eu até colocaria assim, ó, que tenham vários obstáculos para ele obter esse dinheiro. Porque no momento de fissura, que possa ter vários obstáculos mecânicos para obter esse dinheiro. Sei lá, deixar numa conta em que o cartão está não sei aonde, que é difícil pegar o dinheiro, que não tem um acesso impulsivo a esse dinheiro. Isso pode ser uma estratégia muito interessante no começo, né? Nos primeiros meses, de repente. Né? Ainda mais se tá indo no médico, tá indo tudo certinho, veio lá e pediu, olha, fica com o meu dinheiro um pouco, me ajuda para me controlar um pouco mais. Tá? Faço esse favor para você e eu coloco essas circunstâncias, porque eu não vou ficar desconfortável, eu não vou ficar o tempo todo dizendo para você, porque eu não quero ficar o tempo todo, né? Pensa bem, eu não quero ficar o tempo todo dizendo não para você. O dinheiro vai estar lá e só sob essas circunstâncias ele vai ser retirado. Critérios objetivos aqui. Se você começar a pedir antes, a gente vai ter uma conversa sobre isso. E aí eu vou conversar, por exemplo, ó, se você quiser dinheiro antes, então coloca aqui um mecanismo. Estou inventando agora, estou colocando um obstáculo mecânico. Então, beleza, se você quiser dinheiro fora do que a gente combinou, aí eu vou comunicar à sua médica, vou pedir autorização dela, e aí a gente vai ver o que vai fazer. Porque daí você distribui a culpa potencial que pode ser, que venha no momento de fraqueza, no momento de fissura. E assim você vai estar ajudando ele na musculação da força de vontade. Daqui a pouco, esse músculo da força de vontade dele vai estar forte, vai estar brutal, vai estar muito forte. E ele vai poder se segurar e até ajudar a te segurar também naquilo que você precisa. Mas agora, alivia um pouco essa carga momentaneamente por conta da dificuldade de autocontrole no início da jornada, que isso vai trazer muito benefício. Mas não faça isso ingenuamente, combinando claramente, colocando clareza no combinado. Clareza, vai ser assim, se acontecer isso, aquilo, na aula de combinados está tudo bem detalhado lá, você dá uma olhada, tá?
porque acho que parece bem legal essa iniciativa, viu? Ó, a Ieda dizendo, é verdade, meu marido ficou 7 meses internado e não resolveu. É que também, cuidado com o pensamento tudo ou nada. A pessoa internou e não parou de beber. Aí pode vir o pensamento, então não serviu para nada, isso foi um lixo. O pensamento contrário também não é interessante. Ele ficou 2 dias sem beber. Então agora está tudo certo. Então cuidado com o pensamento tudo ou nada. Reconheça pequenos avanços quando for o caso. Uma internação só não vai resolver nada, ela vai ser inútil. É muito difícil. Só se ela foi muito mal planejada, só se ela foi muito mal organizada. Né? É difícil não ter nada, nem uma minúscula vírgula de benefício numa internação que foi uma equipe técnica que indicou, né? Porque não é um familiar que indica, é uma equipe técnica. Então não joga fora as coisas. Observa o peso que elas têm, reconhece os avanços que podem acontecer, porque senão você se fecha para algumas ferramentas. Beleza, eu tentei usar a chave de fenda e ela não fez, não abriu o aparelho que eu queria abrir. Né? Não desparafusou aquilo lá. Eu precisei usar uma furadeira. Mas a chave de fenda ela pode ser útil em outras situações. A chave de fenda pode ter afrouxado um pouco o parafuso. Então, né, cuida com tudo ou nada. Nem o céu, nem o inferno. Péssimo esse exemplo, né? Mas nem 8, nem 80. Vamos olhar o valor. Se não resolveu nada, por que não resolveu? O que aconteceu? O que poderia ter feito funcionar melhor? Né? Sempre a curiosidade, entender o contexto, entender os fundamentos. Que daqui a pouco vai ficando tudo mais claro para você. Certo? Teve mais umas perguntas. O que acharam da live de hoje? Clica no joinha se você gostou. Um monte de gente, somos 1%. Certo? Então, eu vou ficando por aqui. Até amanhã, ao meio-dia. Chama mais pessoas para participar. Convide outras pessoas. E até a próxima. E tchau!